Ico Thomas Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, Assum Supermercados, com o apoio Kia São Motors e NetBet. Acorde. Temos um convite para você dormir melhor. O seu colchão precisa ser personalizado para a sua saúde. Por isso, a Vivar é a primeira empresa do Brasil a montar todos os seus colchões à mão. E por que só a Vivar faz isso por você? Porque para nós, a sua saúde importa muito. Sinta-se convidado a dormir melhor. Todos os esportes têm seus torcedores, mas você é diferente. Você tem um favorito na luta, um cavalo na corrida. Não tem medo de jogo. Acredite em você mesmo em qualquer situação, seja na vitória ou derrota. Então considere esse convite para levar suas apostas para outro nível. Registre-se agora em netbet.com e receba um bônus de boas-vindas de até R$200. NetBet. Mais emoção no esporte. É você que escolhe por quais caminhos seguir e qual será o carro que vai te acompanhar nesta jornada. A escolha certa faz toda a diferença. Vá de Kia, vá de São Motors. Faça uma visita. Esperamos você para um café na Avenida Ceará 370 ou na Avenida Ipiranga 8113. Seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar fantasiando um segredo, onde quer chegar. Isso aí, amigos! Começando mais um programa, começando mais um talk show, começando mais um Ico Thomas Show. Obrigado pelo seu carinho. Hoje vamos falar de economia, projeção para o ano que vem. Esta pandemia deu uma sacudida, né, na economia do mundo. E para falar sobre este assunto, convidei um grande amigo e um excelente economista que está chegando, André Boeira. Seja bem-vindo! No paraíso perigoso que a palma... Isso aí, pessoal! O assunto hoje aqui no Ico Thomas Show, economia. Um assunto que me agrada muito. E sempre quando eu trato deste tema, eu ligo para o meu amigo Boeira, que manda no Vale dos Sinos lá, que maravilha. Como é que tá o Vale dos Sinos, meu amigo? Tá bem, tá se desenvolvendo agora ali no Rio dos Sinos, estão duplicando a ponte ali, né, que é um gargalo, então acho que logo vai ficar melhor ainda. Olha só, quero agradecer muito a tua participação aqui e ter aceitado o convite, viu? Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade da gente estar podendo falar de economia, né? Que é o que eu gosto. E mais uma vez a gente poder dar um panorama aí, conversar, falar um pouco sobre o que pode acontecer aí nesse próximo ano. Mas eu estava observando, hein? Tá bonito esse teu traje aí. Gostou? Esse ainda é do casamento. Ah, do teu casamento? Meu casamento. Não. Então espera aí, tem uma história. Não, peraí. Se é do teu casamento, tu vai ter que contar isso aqui. Antes de começar o assunto economia, tu vai ter que contar isso. Qual foi a história do teu casamento que tu pediu a esposa com guindaste? Não, me conta essa história. Conta. Eu vou falar rapidamente e depois quem quiser ver bem direitinho, bota lá no Google pedido casamento guindaste, que vai aparecer. Ah, maravilha. A gente tinha passado por algumas situações, né? E eu queria fazer algo especial. Na época eu prestava consultoria financeira para uma empresa que tinha guindastes, e aí eu resolvi fazer o pedido de casamento pendurado num guindaste, no prédio onde ela trabalhava do lado de fora, no 7º andar.
E aí aconteceu que, infelizmente, quando chegou perto da data, eu fui descobrir que o guindaste não alcançava o 7º andar. Tive que ir atrás para alugar um outro guindaste que pudesse me erguer até o 7º andar. E aí eu fiz o pedido de casamento para ela, do lado de fora, mas o principal deles era que o casamento era em 7 dias depois. O casamento estava todo pronto, né? Como bom economista, planejamento estratégico, né? Montei todo um casamento, todos os detalhes, absolutamente tudo. E aí depois, uma semana depois ali, a gente casou. E o terno ainda está servindo. Estamos indo aí para 7 anos, né? E o terno segue servindo. Imagina se ela diz não, tu lá em cima, mas já estava marcada a festa. Tudo, né? Na verdade, se ela diz... Como era no 7º andar, se ela diz não, eu podia pedir no 6º, no 5º, no 4º, ia ter que arrumar alguém. Tinha mais Gênio! 6 andares para baixo para arrumar alguém. Não, tu é um gênio, André. André Moreira é um gênio, que legal. Olha, eu achei muito espirituosa essa tua ideia de pedir em casamento assim, porque uma mulher gosta de ser surpreendida, né? Vou confessar uma coisa que a minha mulher me diz, né? Ela diz que eu sou a mulher da relação, né? Porque eu que fico pensando nos detalhes e ela vai muito no trabalho, na luta, na briga. Normalmente eu que chego em casa e pergunto como foi o teu dia, me conta como foi o teu dia. E ela, eu não gosto de falar de trabalho e tal, então... Enfim, as peças se encaixaram, né? E o terno segue servindo, então tudo vai andando bem, graças a Deus. Beleza, parabéns pelo casamento aí, um abraço para a esposa. Vamos falar de economia agora, projeção para o ano que vem, porque esta pandemia veio e deu uma sacudida no mundo inteiro. Não foi só aqui no Brasil, né? Não. A gente pode até falar depois sobre como está a inflação nos Estados Unidos hoje, para ter uma ideia, certo, né? Então, o que tu acha? Projeção para o ano que vem, 2022, vai melhorar? O que está acontecendo hoje, tá? Principalmente por conta de auxílios, ter que estar revendo, toda essa parte que o governo precisa devolver, porque com a campanha de vacinação um pouco mais atrasada, a economia ficando fechada, a gente passou por vários gargalos que num primeiro momento a gente não via, mas que a consequência viria num futuro próximo, porque não tinha como ser diferente. Mas o produto estava dentro da loja para vender, mas se tu não tem quem está produzindo a matéria-prima, uma hora vai dar o problema. Então era fato que isso ia acontecer. Por conta disso, hoje já estão revisando o PIB do próximo ano. A projeção que era de um PIB de 1,5, mais ou menos nessa faixa, quem estava cuidando da economia hoje e trabalha com os índices já está revisando. O PIB para o próximo ano deve ficar em torno de 0,5%. E a gente está vendo que a economia está sofrendo alguns ajustes, a Selic vem aumentando, tem reunião do Copom agora e deve subir mais uma vez a Selic. E aí a Selic subindo é mais ou menos como a questão da gasolina. Logo isso vai ter desdobramentos em cheque especial, empréstimos, juros de cartões de crédito, isso tudo vai desdobrando para a conta depois alguém pagar, entendeu? Moreira, a respeito de criptomoedas, tem se falado tanto isso, tanto, que antes ninguém dava valor para criptomoeda, tinha medo de comprar porque não sabia se ia valer ou não e estava um preço baixo. Agora, por exemplo, um Bitcoin está valendo $65 mil, mais de 370 mil reais um Bitcoin, e as pessoas, eu deveria ter comprado, mas eu sempre alerto, não é bem assim, né? Tem muita gente tomando tufo aí. Se for comprar, acredito, compre de uma empresa idônea, se tu conhece a pessoa, não vai comprar de qualquer um aí que pode dar ruim, como eles falam, né? Concorda? A grande dificuldade de muita gente conseguir fazer um bom negócio de Bitcoin é não procurar primeiro a pessoa certa, porque ele não é um dinheiro físico. Como ele é um dinheiro digital, tu não tem um certificado, tu não tem nada, é uma relação de confiança. É como se tu colocasse um teu dinheiro numa casa de câmbio. Tu tem lá ele, mas tu precisa trocar e tá lá na casa de câmbio, tu não tem ele físico. Então, já conversei com algumas pessoas que me perguntaram sobre isso e disseram assim, cara, eu tenho dificuldade de entender, porque eu prefiro comprar o dólar, porque o dólar eu pego na mão, eu consigo segurar ele, eu guardo numa carteira, eu boto no meu cofre. A criptomoeda eu não tenho, tem um cara que diz que eu tenho, mas eu não sei se eu tenho. E como o mundo ainda não evoluiu nesse sentido, e tu não consegue pagar em qualquer lugar usando o teu Bitcoin, isso torna mais difícil que as pessoas entendam. Porque tu tem uma coisa
que tem um valor, que o mundo já está reconhecendo, embora em muitos países ele não seja legalizado, a CVM ainda não autorizou o Bitcoin. E quando a gente fala no legalizado, né, a pessoa diz, mas é ilegal, é ilegal. Não, quando a gente fala que uma coisa não é legalizada, é porque o governo ainda não encontrou uma forma de tributar aquilo. Tá? Então não quer dizer que isso seja um problema, é que enquanto o governo não tributa, ele trata como não sendo algo legal. Só que assim, os Estados Unidos ele também não é legalizado ainda e é um dos países que mais movimenta Bitcoin no mundo. Então é só um parâmetro, mas existem várias outras moedas digitais que estão surgindo. A grande diferença do Bitcoin para outras moedas é que o Bitcoin é finito. Então essa é a grande diferença. Como, por exemplo, a moeda do Brasil. A moeda do Brasil é infinita. Tu pode pegar uma casa da moeda, imprimir mais, imprimir mais, imprimir mais e tu vai injetando mais moeda na economia. O Bitcoin não. Vai chegar um momento que ele vai acabar. E aí tende a ser, como moeda digital, o novo ouro. Por quê? Porque ele vai se valorizar cada vez mais. Quem tiver o pouco que tem disponível, vai ficando cada vez com mais. Por isso que eles falam, tem um evento que eles chamam do halving, né? Que é as pessoas que têm muito, que é os baleias, que eles chamam, ele vem e abocanha mais. E essas pessoas vão se apropriando de mais bitcoins. E ele vai chegar uma hora que vai estar na mão de uma quantidade X de pessoas e não tem como comprar mais. Tu só consegue ter bitcoins se tu comprar de uma dessas pessoas. Tu conhece alguém que comprou aquela época Bitcoin? Eu não conheço ninguém realmente, não lembro assim. Não, daquela época não. A história, né, algumas histórias que a gente sabe tem o filme A Rede Social, Sim. Tá? Os dois irmãos aquele que entraram contra o Mark, quando eles saíram, eles compraram Bitcoin. Hoje eles são um dos maiores detentores de Bitcoin do mundo. Como aquela história é verídica, o dinheiro da indenização que eles ganharam na época, eles investiram boa parte em criptomoeda. Compraram bitcoins. Hoje eles são um dos maiores detentores de bitcoins dos Estados Unidos. Então assim, todo mundo que investiu lá atrás, e eu conheço várias pessoas que investiram, mas que no meio do caminho ficaram com medo, não quiseram ficar e venderam ganhando 10% só. E hoje diz assim, putz, se eu tivesse continuado com o investimento, eu estaria hoje com uma fortuna. Porque ele valorizou muito. Mas é uma aposta, tu entendeu? É a mesma coisa, a gente pode dar N exemplos. O Eike Batista, foi um negócio que era nada, estourou lá em cima e daqui a pouco caiu. Tu não consegue ter uma previsão. A grande dificuldade hoje é essa. Tu tem uma coisa linear, mas tu consegue olhar para o passado para fazer uma análise, né? Hoje a economia, a gente faz muito isso, né? Eu sempre faço análise em cima de um histórico passado, não sabendo como vai ser. É a história que tu casa, tu olha a tua mulher, tu olha a sogra. Mais ou menos ali tu imagina como vai ser. Pode ser que seja assim, pode ser que melhore e pode ser que piore. Estamos recebendo hoje aqui no Ico Thomas Show esse querido André Boeira, economista, falando... Eu gosto que o André fala de um jeito leve e simples de economia, todo mundo entende, é tão legal conversar. Mas mais assuntos, né? Falamos de criptomoedas, coisa e tal. Daqui a pouquinho vamos falar de inflação, também de dólar. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, então, do Ico Thomas Show com André Boeira. Já voltamos, tá? I love you, you tell me things and what I want to know. Now it's true that you really want it goes to show. Frigorífico Carneiro Sul. Carnes especiais para clientes especiais.
take a lot of love to make the way things are. It's gonna take a lot of love, or we won't get too far. Estamos de volta com o Ico Thomas Show, hoje recebendo o economista André Boeira. Falamos no primeiro bloco de bitcoins, também de PIB, e o assunto agora continua de um jeito leve aqui, porque eu sempre comento que eu gosto de um jeito que o André leva o assunto economia, tão leve o jeito que tu aborda, assim, que a gente fica encantado e entende tudo. Muito obrigado por participar do programa de novo, tá? Obrigado, eu que agradeço. André, hoje, um bom investimento, qual é? Tem como dar a morta pro pessoal aí? Então... Criptomoedas, não sei, né? É meio arriscado. Então, o que acontece, tá? A CVM já está fazendo alguns movimentos de aceitar fundos de criptomoedas. Hoje eu te diria, se tu fosse pensar hoje, tu tem que definir quem é, usando o exemplo do ICO, quem é o ICO. O ICO é um investidor moderado, é um investidor conservador ou é um investidor arrojado. Quanto tu está disposto a perder, se tu não está disposto a perder nada, ou se tu está disposto a ter certeza que tu vai ganhar um pouquinho, não vai ganhar muito, mas que tu não vai perder. Mas quem arrisca mais, ganha mais, né? O risco está sempre junto a grandes possibilidades de ganho e a grandes possibilidades de perda. Falando em grandes possibilidades de ganho e perda, a gente vai falar sempre sobre Bolsa de Valores, né? O que a gente consegue ver com relação à Bolsa de Valores? Claro, existem alguns fundos específicos, mas existe uma linearidade que a gente fala que Bolsa de Valor é um investimento que tu não pode fazer de curto prazo. Por que tu não pode fazer de curto prazo? Porque ela oscila e tu tem que ter sangue frio. Para quando ela estiver lá embaixo, tu não dizer eu vou perder mais, eu vou perder mais. Porque quando a gente vai num fundo de investimento, a gente analisa o histórico. Quando a gente fala histórico, a gente fala em ano ou semestre, nunca menos do semestre. E aí a gente vai olhar o fundo no semestre. E a gente vê que entre o sobe e desce, 6 meses ele vai render mais do que a poupança. Só que tu tem que saber que quando ele estiver lá embaixo, tu tem que aguentar firme. Aguenta no osso. Porque ele vai subir. Porque ao longo de 6 meses, o comportamento dele é para ser maior que poupança. Hoje, fundos, para quem tem pouco para investir, quer começar com 1.000, 1.000 e poucos, procure o seu banco e tente buscar algum fundo que esteja baseado na variação da inflação. Por quê? Porque a inflação no próximo ano tende a ter um comportamento igual ou maior do que teve esse ano. A gente já teve um pouco de inflação esse ano. Ano que vem provavelmente é um ano que se teria um pouco mais de gasto do governo, porque a história nos mostra que em anos de eleições há um aumento de gasto do governo. Contudo, o governo vem esvaziando o cofre com os auxílios. Então a gente não sabe o tamanho que é. O governo normalmente ele faz mais obras, né? A gente vê quantidade de inaugurações que acontecem em anos de eleições. Então é uma tendência de que em anos de eleições a economia se movimente mais. André, e o dólar, hein? Eu lembro quando eu morei em 2012 nos Estados Unidos, isso eu nunca vou esquecer. Era 2,16 o dólar. R$2,16 o dólar. E agora ele volta alguma coisa, tipo, ele não vai baixar nunca mais de 5, vai ficar ali, hein? É muito difícil, né? Eu acho que ele não baixa mais de 5, tá? Eu tenho, como eu comentei no primeiro bloco, o meu filho mais velho hoje está nos Estados Unidos. Qual cidade ele mora? Ele mora em Huntington. Olha que legal. No estado de Indiana. Ele joga futebol lá. Tem uma menina de 18, como fez 18 agora semana passada, que também está indo para a carreira financeira, já passou num vestibular para a área financeira. E o mais o pequenininho. E o grande tá lá, então de vez em quando a gente vai dar um apoio, ele joga futebol, quer trocar a luva, quer um agasalho, quer não sei o quê, e a gente manda dinheiro para ele lá, né? Minha esposa manda dinheiro. Quando vem a ligação, pai, em dólar. E aí é o seguinte, ele obviamente tem percebido, mas ele acompanha o que a gente está vivendo aqui, né? E ele vê que cada vez sobe menos dólar, né? Porque o dólar está subindo aqui. Então é uma dificuldade que a gente tem. No começo ali teve um momento em julho e agosto, que o dólar deu uma caída. Aí o que a minha esposa fez? Ela disse, não, olha só, eu vou falar com a mãe, em vez de eu mandar um pouquinho todos os meses, eu vou pedir emprestado para a mãe e vou mandar o dinheiro até o final do ano.
porque daí eu não preciso me preocupar mais. E aí nós baixou a conseguimos quanto? pegar o dólar, nós pegamos a 4,94. É 4,94. Imagina. Hoje, se a gente olhar, 5,70, 5,67, tá nessa oscilação ali. Ah, mas não é nada, não é nada. Cara, se pensar, porque tem duas formas de pensar, né? Se tu pegar o 5,70 e puxar para baixo, é um percentual. Se tu pegar o 4,90 e puxar para cima, o percentual já é outro. A gente já está falando de quase 20%. Então, eu acho que ele não deve baixar de R$5, tá? Eu acho que ele deve oscilar entre 5,20 e 5,40. Lembra? 2 e alguma coisa. 1 por 1 era. Eu já fui comprar vinho na fronteira 1 por 1. 1 por 1, é. Já. Que ano isso? Pegava o carro e ia. Cara, eu acho que isso foi lá por 2003. Faz muito tempo. E eu lembro que, cara, bom, pegava o carro e ia para Jaguarão. Vamos para Jaguarão. Vamos lá, Jaguarão, vamos comprar eletrônico, vamos comprar não sei o quê. E aí comprava tudo que era tipo de coisa, os iPodzinho que estavam saindo, comprava o lançamento, era 1 por 1, né, cara? Era uma delícia. O cara ia para lá e trazia vinho, e trazia uísque. E hoje não dá pra gente repensar. Até porque tu também com a crescimento digital, hoje tu tá acessando o mercado de qualquer lugar do mundo, né? Com frete grátis, os caras te entregam na porta da tua casa e vai embora. É louco isso hoje, né? Então isso acabou também dificultando um pouco mais. Mas o dólar tem o seu poder, né? Hoje ele é uma moeda que ela tá dentro de praticamente todas as economias do mundo, né? Eu deixo na minha carteira ali, de quando eu morei nos Estados Unidos ali, eu acho que tinha uns $10 na carteira. Quando eu cheguei aqui, isso era R$20. Agora, quando eu olho aqueles $10, eu digo, olha, mas tá bonito esse negócio aí. Essa notinha de $10 tá bonita. Tá crescendo, né? Não, é verdade, é verdade. O tempo, claro que se tu olhar, hoje em dia a gente usa muito o dólar como referência para a gente fazer cálculos financeiros, né? Toda vez que tu não consegue atualizar alguma coisa, por força de algum índice que ao longo do tempo ele se perdeu, ou por qualquer um outro motivo, o parâmetro que a gente usa é dolariza, e aí esse histórico existe disponível para qualquer pessoa na internet. Então tu pega o valor que era na época, transforma em dólar, e aí pega o dólar de hoje, e aí tu tem qual era, né, o crescimento, o poder aquisitivo de lá e quanto que vale isso igual hoje, né? Então ele é muito usado para atualizar índice, para atualizar valor. Quanto valia 5.000 cruzados, quanto valeria hoje? Tu pega 5.000 cruzados, vê quanto valia em dólar, tu pega o dólar hoje e tu vai ter um parâmetro, né? André, estamos chegando quase ao final do programa. O programa voa. Queria que tu deixasse alguma dica para os nossos telespectadores e agradecer novamente tua participação. Temos mais 2 minutinhos, mas alguma dica, alguma coisa que tu possa tirar da cartola aí para quem de repente quer investir, alguma dica, não sei. Então, eu vou falar agora para os dois públicos, tá? Primeiro, quem quer investir, dá uma olhada em fundo de inflação. Às vezes, se tu tem a oportunidade de fazer um pré-fixado com a economia hoje, com tantas incertezas, se tu conseguir no teu banco uma taxa pré-fixada boa, faça, tá? Faça, porque tu garante uma taxa. E quero aproveitar para falar também para quem está buscando crédito, né? Porque daí o que acontece? Para poder botar dinheiro na economia, os bancos estão facilitando. Então, hoje existem algumas operações que no passado a gente não via falar, que estou precisando de dinheiro ou para investir na empresa ou para reformar minha casa está quitada, eu posso ir lá e refinanciar minha casa, que a gente chama de home equity. Hoje essa é uma das taxas mais baratas. Tu tem a tua casa para dar de garantia, em vez de tu pagar 3, 4% ao mês num empréstimo, tu coloca a tua casa de garantia e tu vai pagar 8,4% ao ano. Tá? 8,49%. Então tudo isso são formas hoje de tu te capitalizar com tudo isso que está acontecendo. Tu tendo uma garantia, seja ela um veículo, seja ela um imóvel, hoje tem muita condição aberta. Daqui a pouco, às vezes, vale a pena tu repensar antes de tu tomar um dinheiro. O pessoal que tem empresa vai chegar agora final do ano, vai ter problema com o 13º, diante de tudo que aconteceu na economia. Muitas empresas, principalmente no Vale dos Sinos hoje, fazem férias coletivas. Por quê? Porque elas não podem perder 4, 5 pessoas todo mês de férias, então elas param dia 20 de dezembro e retornam dia 15 de janeiro, dia 10 de janeiro, então precisam de capital. Então existem essas linhas de capital de giro com garantia de imóvel, acessível para todo mundo, e todas as pessoas, independente de querem dica para investir,
querem dica para poder fazer um capital, podem me procurar lá no meu Insta, @AndréBoeira _economista, manda um direct ali, tira sua dúvida, pergunta o que quer fazer, tá com dúvida no imposto de renda, tá aberto, tá? Vou fazer aqui contigo uma parceria, porque eu sei que tu tem alguns ouvintes que gostam disso. Todos os telespectadores, todo mundo que assistiu o programa e quiser uma planilha de planejamento familiar, pode me chamar lá no direct. Eu vou mandar uma planilha de planejamento familiar para você levar na ponta do lápis suas despesas, as suas receitas. Que legal. E aí poder planejar quanto eu vou poder investir todo mês, quanto eu posso colocar numa aplicação, quanto eu posso colocar numa poupança para uma viagem, para um lazer, e aí faz esse planejamento. Então entra lá no meu Instagram, AndréBoeira _economista, e eu mando a planilha. Tá certo, muito obrigado pela tua participação aqui, foi muito elucidativo, meu amigo André Boeira, economista. Voltamos com mais Ico Thomas Show na semana que vem. Até, juízo, hein? Love's in the air, everywhere I look around. Love's in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, I don't know if I'm being wise, but there's something. Ico Thomas Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, Assum Supermercados, com o apoio Kia São Motors e NetBet.